alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Me chamando, eu vou. Eu vou correndo ao teu encontro. Eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Olá, paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está me ouvindo, em mais uma oportunidade que Deus prepara para nós. Nós estamos aqui da parte de Deus para falar uma palavra de Deus ao teu coração. Nós temos ouvido e visto alguns pequenos vídeos e diante daquilo que temos ouvido e visto, nós preparamos esta mensagem de alerta para você, de acordo com o texto bíblico, pois muitas mensagens apocalípticas e algumas até assustadoras está viralizando entre nós. Então Deus colocou no meu coração para mim falar com você, aplicando uma palavra ao seu coração nesse momento. Amém? Então esteja atento ao conselho de Deus que Deus tem para você nesse momento. Antes de começarmos, vamos tirar uma palavra de oração. Ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos ao Senhor agradecidos pela oportunidade que o Senhor prepara para nós estarmos falando da sua palavra ao coração deste ouvinte. Rogamos que o Espírito Santo possa interferir, possa nos usar como instrumento nas suas mãos. Usa-nos, Espírito Santo, de acordo com a sua vontade. Que essa palavra que vamos transmitir agora possa alcançar esse coração e atuar naquilo que lhe apraz. Nós te pedimos o poder da sua presença, rogamos a sua graça na nossa vida, nos capacita nesse momento para falarmos a tua palavra com propriedade, com autoridade e com tranquilidade, sabendo que é o Senhor quem está falando por meio de nós. Nós já te louvamos e te agradecemos. Abençoe essa vida que está do outro lado nos ouvindo com toda sorte de bênção. Abençoe a ele, abençoe sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, abra a sua Bíblia comigo. No Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 13, verso de número 32 e 33. Observe bem o que está escrito nesse versículo 32 e 33, do capítulo 13. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Versículo de número 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É com base nessa palavra que eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração. Então me acompanhe até o fim dessa mensagem. Não saia do seu lugar,
Segura aí, vai ser alguns minutos, mas esses minutos vai ser muito importante para você se posicionar, para você despertar, para que você entenda a vontade de Deus para a sua vida. De acordo com esse texto, nós encontramos aqui Jesus, ele passando algumas orientações para os discípulos. No capítulo 13, nós encontramos o título Jesus preparando os discípulos para o futuro, ou Jesus orientando os discípulos quanto ao futuro. Jesus tinha deixado o templo em Israel naquele momento com alguns discípulos e começaram a mostrar para Jesus, os discípulos, o templo muito bonito, muito bonito. E Jesus então disse assim para os discípulos: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Diante desta palavra, os discípulos então interrogaram a Jesus: quando acontecerão essas coisas? Esta profecia de Jesus quanto ao templo aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando Tito veio e destruiu Jerusalém, destruiu o templo, e a palavra de Jesus se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Porém, em todo o capítulo 13 de Marcos, Jesus está ensinando e orientando os seus para que eles estivessem prontos quando chegasse estes acontecimentos. Algumas profecias de Jesus nos evangelhos, principalmente de Mateus, de Marcos e de Lucas, algumas profecias de Jesus, elas se misturam entre si. Algumas profecias já se cumpriram, e outras estão se cumprindo, e outras vão se cumprir. Por exemplo, do templo de Jerusalém ser destruído ali em Jerusalém, se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Então, alguns daqueles discípulos, por exemplo, João, contemplou aquela profecia, viu aquela profecia, vivenciou aquela profecia se cumprindo. 70 depois de Cristo. Alguns discípulos não. Porém, nós vamos voltar o nosso pensamento, a partir desse momento, para os dias de hoje que nós estamos vivendo. Diante dessa peste que está assolando a humanidade, diante dessa peste que está amedrontando as pessoas, diante dessa peste que está deixando as pessoas para baixo, com medo, abismada. E esse quadro dessa peste, ao meu ver, é mais uma cortina, né? Está impedindo o povo de olhar e visualizar o que está acontecendo por trás dessa cortina. Muitas coisas estão acontecendo em volta de nós e não estão dando importância. E são acontecimentos importantes que têm tudo a ver com aquilo que nós vamos falar nesse texto, nesse momento. Mas antes vamos aqui ao primeiro versículo. Mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Que dia e que hora Jesus está se referindo aqui? O dia em que Jesus iria voltar, depois dele morrer, ressuscitar, ascender ao céu. Jesus, então, passando-se um período profético, iria voltar à terra para recolher os seus para a eternidade. Uma palavra profética de Jesus. É interessante que Jesus diz aqui, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. É claro que Jesus, quando ele fala aqui nem o Filho, porque ele é o Filho, é que ele está falando como homem, ele está falando na sua humanidade.
ele se esvaziou, né? Ele se esvaziou do seu poder divino e ele estava agora se pronunciando como filho do homem, como um ser humano. De certo que como Deus, como filho de Deus, como divino, Jesus sabia, ele sabe, melhor dizendo, a hora e o momento. Mas ele tinha que responder como filho do homem, nem o filho, senão o pai. Porém, esse versículo nos traz um entendimento até um pouquinho mais profundo. Quando ele fala assim, olha, mas daquele dia e hora, ninguém sabe. Dia e hora. Só que Jesus também, ele não esclarece quanto ao ano. Ele não fala. Porém, a Bíblia deixa sinais dos fins dos tempos. A Bíblia deixa sinais dos acontecimentos proféticos. Nós não sabemos o ano, nós não sabemos o dia e nem sabemos a hora. Porém, os sinais indicam a aproximação das profecias messiânicas. E nós estamos, ao meu entender, vivendo esses momentos proféticos em que Jesus está se referindo. Por isso que nós colocamos nesse tema o começo do fim. Na verdade, nós já estamos vivendo o começo do fim. Eu vou mostrar na Bíblia algumas profecias que Jesus deixou e está escrito para o nosso entendimento, para que a gente possa acompanhar, para que a gente possa estar atento aos sinais que ele deixa para a gente entender que estamos próximo de um acontecimento profético. Jesus ele disse assim no verso de número 33, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Eu acho interessante estas palavras de Jesus, porque Jesus disse assim, olhai. Jesus manda primeiro olhar. Olhar o quê? Olhar o que está escrito na Bíblia. Comparar com o que está acontecendo no mundo, com o que já aconteceu, com o que está acontecendo e com o que vai acontecer com base nas Escrituras Sagradas. Então é importante a gente olhar, observar, estar atento ao que está acontecendo no mundo na atualidade, na área econômica, na área da saúde, religiosa. É importante a gente olhar o que está acontecendo, né? Então olhai. Jesus, quando ele queria ensinar alguma coisa, eles ensinava aos discípulos, olhai, por exemplo, olhai os lírios do campo. Ele queria ensinar sobre a dependência total de Deus, sobre o cuidado de Deus, que Deus tem para conosco. Quando ele falava, olhai os lírios do campo, que nem trabalham, nem fiam, né? Então, Jesus, quando ele fala olhai, é para que a gente observe, fique atento, acompanhando os acontecimentos. Não somente os acontecimentos dentro da igreja, mas os acontecimentos políticos, os acontecimentos religiosos, os acontecimentos no meio da humanidade, entre as nações. Lucas capítulo 21, versículo 9 ao 11, está escrito assim: e quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Nós encontramos
no Evangelho de Lucas, capítulo 21, 9 ao 11, alguns sinais que Jesus está deixando, avisando a igreja, alertando a igreja, para que a igreja esteja atenta quanto à sua volta, quanto ao seu retorno. Jesus diz assim, e quando ouvirdes de guerras e sedições, gente, guerra e sedições já acontece há milhares de anos. Jesus disse, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro. Então, guerras e sedições, isto a gente já vem acompanhando há muitos e muitos e muitos anos, décadas, né? Enfim, é algo até natural e normal no meio, ou melhor, entre as nações. Mas Jesus disse assim, mas o fim não será logo. Jesus está falando ali para os discípulos não se preocuparem com isso, porque o fim não será logo. Ou seja, ele está falando, não será agora, por esse tempo, nesse momento, vai demorar um pouco mais. E ele continua dizendo, olha, levantar-se a nação contra nação e reino contra reino. São profecias. Profecias que já se cumpriram e continua se cumprindo. A história já nos conta nação se levantando contra nação e reino contra reino. Já tivemos vários impérios, né, que deixaram de ser e foram dominados, um dominando o outro. Essas profecias já aconteceram. E Jesus continua dizendo, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Neste período, a Bíblia, porventura, relata algum terremoto? Sim, mas eram poucos. Nós observamos lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Silas estavam cantando lá pela meia-noite, eles adorando a Deus, Deus enviou um terremoto que balançou os alicerces e abriu-se as portas daquela prisão. É um terremoto. A Bíblia nos relata alguns terremotos, mas nunca, em toda a história nessa terra, houve tantos terremotos como na atualidade. Eu quero me deter aqui um pouquinho com vocês. De acordo com o SGS, o órgão de pesquisa americano, milhões de terremotos ocorrem anualmente. Muitos desses terremotos, eles não são sentidos porque eles acontecem em lugares que não é habitado. Eles acontecem em lugares isolados. Praticamente todos os dias tem um abalo sísmico. Ontem mesmo, eu fazendo a pesquisa, 208 quilômetros mais ou menos do Japão, houve um abalo sísmico. Só que não afetou a superfície, porque estava a mais de 300 quilômetros abaixo da Terra, ontem mesmo no Japão. Então, terremoto, gente, é uma constante na Terra. Jesus já havia profetizado. Jesus está nos alertando que um dos sinais para a sua volta é terremotos acontecendo constantemente. E isso tem sido constante. Terremotos, e a terra treme, se abre, casas são destruídas, pessoas perdem a vida, e assim tem acontecido. Quando eu me referi que este Covid-19 tem sido uma cortina para algumas coisas importantes que está acontecendo
no planeta Terra nesses dias? Eu vou dar um exemplo para você. Sei que alguns estão acompanhando, mas neste mês, nessas últimas 4 semanas, ali no anel, no Círculo de Fogo do Pacífico, um vulcão na Indonésia, ele despertou. Alguns estão acompanhando e outros não. Fora esse vulcão que despertou, mais 3 entraram em erupção na Indonésia. Alguns estão dizendo que são 15. São 15. E é nessa área, nesse anel, nesse círculo de fogo, nesse anel, de onde procede ou sai 90% dos terremotos. E neste mês, há 3, 4 semanas atrás, 4, 5, estão dizendo que é 15, mas eu estudei 4 ou 5, despertou, explodiu, o que pode causar alguns terremotos, pode afetar, ou já está afetando, o meio ambiente, trazendo provavelmente mais desemprego, mais fome, pode acontecer tsunami, terremoto, enfim, pode acontecer mais abalos sísmicos e trazer uma desordem para o nosso planeta. Amém? Então, um dos sinais da volta de Jesus são terremotos. Prosseguindo, haverá fome. De acordo com a ONU, observe bem, de acordo com a ONU, um estudo feito em 2018 e agora foi confirmado em 2019, a fome aumenta no mundo e atinge 820 milhões de pessoas no planeta Terra. Você sabe o que é 820 milhões sofrendo com fome no planeta Terra? Quantos morrem de fome em nossos tempos? Mais uma profecia, mais uma palavra profética de Jesus se cumprindo em nossos dias. Recentemente, em 2019, os cientistas já haviam alertado que por conta do calor muito forte no nosso planeta, haveria um enxame ou um ataque de gafanhotos e que iria atacar principalmente a África. E isto já aconteceu exatamente neste mês que nós estamos vivendo, entre fevereiro, março e abril. Uma praga de gafanhotos começou a rodar o mundo, atacou a África, muitos ali na Rússia, Madagascar, África, foram atacados por gafanhotos. Passou pelo Paraguai, chegou em Minas e alguns estão chegando no estado da Bahia. Pragas de gafanhotos. Uma nuvem enorme de gafanhotos destruindo as plantações, destruindo a agricultura, o milho, o arroz, deixando milhões de pessoas numa situação caótica de fome, maior ainda, atacando a nossa economia. São pestes que estão acontecendo no mundo. E nós, por conta dessa cortina, que se chama Covid, não estamos olhando além dessa cortina. É muito importante a gente estar atento ao que está acontecendo hoje conosco, essa peste, mas também não deixar de olhar, de observar o que está acontecendo no nosso planeta, fora essa peste que está tirando a vida de muitas pessoas. Muito bem. Vamos seguir agora e entrar no ponto que é a terceira palavra profética de Jesus, E pestilências ou
pestes. Vamos parar um pouco aqui. Eu vou citar para vocês, ao longo dos séculos, nós tivemos a peste bubônica, nós tivemos a peste negra, que foi uma continuação da peste bubônica. De acordo com dados científicos, isso aconteceu no século XIV, matando entre 75 e 200 milhões de pessoas, a peste bubônica e a peste negra, porque a peste negra foi uma consequência da peste bubônica, matando entre 75 e 200 milhões de pessoas, a varíola, cólera, a gripe espanhola, a gripe suína recentemente e agora o Covid-19. Jesus já havia falado. Jesus já havia pronunciado e nos alertado. Nós, povo de Deus, temos que estar atento à palavra do Senhor e continuar seguindo aquilo que Jesus nos orientou a seguir. Estarmos vigiando e orando. Voltando um pouquinho para o versículo que nós lemos, mas naquele dia e hora ninguém sabe, em Marcos capítulo 3, versículo 32 e 33, no verso 33 Jesus diz assim: orai, olhai, vigiai e orai. Então quando Jesus disse vigiai, é para nós estarmos acordados, atentos. Então tem muito cristão que está dormindo, que está sonolento. É tempo de vigiar. É tempo de vigiar, é tempo de orar. Ele termina dizendo: haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. É comum, nós ouvimos e recebemos pequenos áudios ou vídeos de alguns irmãos aonde congregamos. Pastor, o que o senhor me diz desta profecia? O que o senhor me diz deste áudio? O senhor me diz desta mensagem? E nós procuramos então acalmar o coração do povo. Se você está em paz com Deus, se você tem Jesus no seu coração, se você já entregou a sua vida a Deus, meu querido, não se assuste com estes acontecimentos. Viva, caminhe, prossiga. Nós temos que passar por todas essas situações. Todos nós temos que passar por todas essas situações. De certo que temos que orar para que Deus guarde a nossa família, para que Deus guarde a população, para que Deus guarde o nosso Brasil. Porém, todos esses sinais continuarão acontecendo no Brasil e no mundo. Eu vou deixar mais um versículo da palavra de Deus que se encontra em Lucas, capítulo 21, verso 25 e 26. Isso é muito importante, porque esse sinal, o terremoto em si, já teve pequenos abalos sísmicos no nosso Brasil, pequenos, tipo escala 2.5, 2, bem fraquinho. Então, de repente, eu e você está sossegado, tranquilo. Porém, nós vamos mostrar pela palavra de Deus para você que isso pode acontecer de uma forma muito mais forte no nosso Brasil, tá? Nós não estamos isentos, nós não somos melhores. Capítulo 21, verso 25 e 26. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. E na terra, angústia das nações. Já está acontecendo. Essa semana mesmo, se você observar na internet, as pessoas postando sinais no sol, sinais na lua, nas estrelas. E a Terra, na verdade, hoje, no momento que nós estamos vivendo,
está vivendo um momento de angústia. E não é a primeira vez que acontece isto, e nem será a última. E nem será a última. Está dizendo aqui, e angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Vou me deter um pouquinho com você. Muitos de nós ficou tão preocupado com essa peste que está assolando o mundo esses dias, que não observamos que também aqui no Brasil, principalmente, teve um caso aqui, Rio Grande do Sul, Santos, ali em Santa Catarina, Santos, Litoral Norte, Litoral Sul, vários lugares do nosso Brasil, eles estão chamando de, como é que eu posso dizer, de ressaca. O mar está em ressaca. Em várias cidades do Brasil e do mundo, o mar está agitado. O mar está agitado. As ondas estão invadindo aldeias, cidades, ilhas. E de acordo com a ONU, a tendência, com estudos da ONU, a tendência é piorar cada vez mais. Muitas ilhas vão sumir do mapa. Algumas cidades vão desaparecer do mapa. Muita gente vai ter que deixar suas casas e se mudar para lugares mais altos, porque as águas estão subindo e o mar está bravo e as ondas estão avançando. Jesus falou. Ele continua dizendo, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Porém, meu querido, não fique preocupado. Isto é só o começo do fim. Não se esqueça do tema dessa mensagem. Isto é o começo do fim, né? É só o começo. Esses sinais, eles vão aumentar, né? Ouviremos e talvez presenciaremos mais terremotos, a fome vai aumentar, né? As pestes vão se tornar constante. Sem dúvida nenhuma, os pregadores de que tudo vai melhorar não ficam muito contentes ao ouvir este tipo de mensagem. Sem dúvida nenhuma. Mas nós temos que falar o que a Bíblia diz. Nós temos que pregar a palavra. A tendência é no mundo todo as coisas piorarem cada vez mais. A fome aumentar, número de terremotos, número de pestes, as águas, o mar e as ondas se tornarem cada vez mais perigosos e fortes, invadindo áreas de terra, pestes de gafanhoto, aquelas mesmas pestes que aconteceram no Egito, começou a acontecer em várias áreas, peste de besouro, de pulga, de gafanhoto, já está se falando aí de 3 dias de trevas, na face da terra. Na verdade, o livro do Apocalipse diz que vai realmente haver 3 dias de trevas, mas não vamos entrar nesse assunto. Ou seja, gente, a tendência é piorar cada vez mais. Antes de finalizar o meu raciocínio, o conselho final para você, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 ao 6, que diz assim: Mas, meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas,
para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Sabemos muito bem que quando a mulher está para dar à luz a um bebê, a uma criança, nos últimos momentos, quando está chegando perto ou próximo do dia dela dar à luz àquela criança, começa uma pequena dorzinha, né? Diminui-se o tempo e aumenta a dor. Diminui-se o tempo, porque o tempo está encurtando, porque ela tem que dar à luz àquele bebê tal dia e tal hora. É o que está acontecendo, é o que Jesus, isso é uma figura, é o que Jesus disse e o que Paulo escreveu aqui. Paulo ele deixa bem claro isso daqui. Paulo ele deixa bem claro nessa palavra, né? Que é como uma mulher que vai dar à luz. As dores de parto vão aumentando, até que ela gera aquela criança. Eu quero dizer uma coisa para você, nesse momento, você que está me ouvindo. Nós estamos vivendo, né, o começo do fim. Já estamos vivendo as dores de parto. Já estamos sentindo na terra os sinais acontecendo de uma forma cada vez maior, mais forte. Pai contra filho, filho contra pai. Divórcio, famílias estão se autodestruindo. Já não há paz, já não há segurança no mundo, né? O medo de que alguém aperte um botão e uma bomba venha a explodir. Então, a população vive amedrontada, com medo, mas isso são começo de dores. Então, eu deixo essa palavra para você que está me ouvindo, para que você cristão, não tenha medo. Por que Jesus disse, olhai, vigiai e orai? É a mesma coisa que o que Paulo está dizendo. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Vós já não estáis em trevas. Para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Para que esse dia não me surpreenda e não te surpreenda como ladrão, você tem que estar olhando, vigiando, ou seja, não pode dormir. É claro que isto é simbólico, é figurativo. Você tem que estar olhando, observando o que está acontecendo no mundo, não somente no Brasil, não olhando somente para esse Covid, mas o que está acontecendo no Brasil, vigiando que está, quer dizer, não dormir e orando. Ou seja, concluo dizendo, a oração indica comunhão, relacionamento com o Pai, comunhão com o Pai. Então, enquanto essas coisas estão acontecendo e esses sinais estão acontecendo, o conselho que eu dou para você é para que você ore mais, estreite mais o seu relacionamento para com Deus, para que essas coisas que estão acontecendo, né, não venham te amedrontar. Mas deixe-me te dizer uma coisa, está indicando que o nosso Jesus está às portas. Deixe agora abrir uma palavra para você que não conhece Jesus. O Jesus que nós pregamos, o Jesus que nós anunciamos, o Jesus que um dia nós aceitamos por crer na palavra. A Bíblia diz que ele morreu numa cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele ascendeu ao céu, está à direita do Pai. Mas diz a Bíblia que ele um dia vai voltar para buscar aqueles que crêem no poder do Evangelho. Aqueles que crer e aceitar a sua morte e ressurreição. Jesus, o nosso Jesus, ele não está no túmulo. O nosso Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está à direita do Pai. Mas diz as Escrituras que um dia, não sabemos que ano, não sabemos que dia, nem sabemos que hora,
mas cremos que um dia ele vai voltar. E diz a Bíblia que aqueles que estiverem mortos, aqueles que morreram, ou seja, eu não vou nem dizer morrer, porque o crente não morre. O crente passa desta vida para outra vida, o crente dorme. Aqueles que dormiram no Senhor, aqueles que estão dormindo no Senhor, vão ressurgir dentre os mortos. E nós, os vivos, no mesmo momento, seremos transformados num abrir e fechar de olhos e seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Você que não tem esse Cristo ainda, abra seu coração, crê em Jesus, somente em Jesus, receba Jesus, somente Jesus, como seu único e suficiente Salvador. Deus que abençoe sua vida, desse esse conselho e esse alerta para todos vocês que estão me ouvindo. Deus que te abençoe. Eu quero tirar uma palavra de oração para você que me acompanhou todo esse tempo aqui, ouvindo a palavra de Deus. Ore comigo, eu vou abençoar sua vida, abençoar sua família, eu quero abençoar a sua saúde. Eu tenho certeza que se você me ouviu, é porque você tem o temor de Deus no seu coração. Se você me ouviu, se você teve paciência de me ouvir, é porque você tem interesse de aprender mais de Deus, de receber mais de Deus. É porque você tem interesse de estreitar a sua comunhão para com o Senhor. Então, feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos tirar alguns segundos de oração aqui nesse momento e falar ao Pai. Eu oro aqui e você pode orar na sua casa, aonde você estiver. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor preparou para nós, de estarmos falando a sua palavra nesse momento, alcançando alguém que está nos ouvindo lá do outro lado. Senhor, nós abençoamos essa vida, nós abençoamos este lar, nós abençoamos essa casa, no poder do nome de Jesus Cristo. Abençoe a saúde do seu filho. Se ele tem alguma enfermidade, nós repreendemos agora no poder do nome de Jesus Cristo. Nós ordenamos agora no poder do nome de Jesus que toda enfermidade que está alojada nos ossos, na carne, no sangue, saia agora em nome de Jesus. Aonde você está, você que está me ouvindo, receba saúde agora. Seja liberto desse mal, seja liberto desta enfermidade para a glória de Deus. Eu oro para que Deus abençoe as suas finanças, eu oro para que Deus abençoe sua família. Eu libero uma palavra profética para que nenhum mal chegue à sua casa, nenhuma mortandade, nenhum mal chegue à sua casa, mas que a bênção do Senhor possa ser contínua na sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus que te abençoe. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, a comunhão e as duas consolações do Espírito seja com você hoje e sempre. Amém. Irmãos, um comunicado que eu quero deixar para você aqui. A partir de hoje, nós não vamos mais ministrar nesta página do Mage, Jardim Mage, uma palavra ao seu coração, tá? Os domingos hoje, às 15 horas, você não vai mais me acompanhar nessa página. Então, por favor, se você quiser me acompanhar, se você quiser ouvir uma palavra de Deus ao seu coração, vai ser às quintas-feiras, às 21 horas da noite. Eu vou deixar um link para você me acompanhar na minha página no YouTube, para que você possa me acompanhar, caso você queira ouvir todas as quintas-feiras uma palavra da parte de Deus ao seu coração, tá? Deus que abençoe.